Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 14 de agosto. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos nós para o sétimo pregão consecutivo do Ibovespa. Vou destacar aqui esse movimento forte aí do Ibov, falar de ativos aqui, seja Itubi 4, que bateu em objetivo de uma compra que a gente fez, as demais ações que a gente tem posição comprada, comentando destaque aqui de alta e de baixa, Rente 3 com queda de 16%, o que isso gerou no gráfico da Rente 3, falar também dos pedidos de análise, até lembrando que eu foquei aqui em atender mais pedidos desta vez, porque foram muitos pedidos. Então tinha basicamente pedidos só da quantidade de ações que a gente coloca aqui atendendo pedidos, que fica ali estourando em 5, por análise de fechamento, né, juntando quando tem uns pedidos, muitos pedidos, eu até abri um espaço para mais um, que era de inscrito, porque o resto era tudo de membro, e olha que membro eu peguei um por membro, ou seja, teve duas ações pedidas por um determinado membro, que eu peguei só uma ação. Mas é isso, a ideia é tentar atender o máximo número de pessoas possível e mantendo a prioridade para quem é membro, depois quem é inscrito e que depois quem não está inscrito ainda no canal. Lembrando, se inscrever é de forma gratuita aqui, aumenta a sua chance de seu pedido ser atendido. Segundo ponto, se tornar membro, você também aumenta ainda mais a chance, além de ter benefícios aqui em termos de acesso a conteúdos aqui dentro do canal. Também aqui tem um botão embaixo de seja membro. Vou rodar aqui a vinheta para começar essa análise de fechamento do pregão, e se você curte esse conteúdo diário aqui sobre análise de fechamento, seja para a parte de aprendizado, seja para a parte de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais sua valiosa audiência aqui dentro do nosso canal. Então, vou rodar aqui agora a vinheta, né? Não tinha preparado aqui. Então vamos lá, começando com o Ibovespa, alta de 0,69 no pregão de hoje, sétima alta consecutiva. Lembrando, onde é que está a máxima histórica do Ibovespa? Pegar o gráfico mensal fica mais fácil de visualizar. O mês já vem apresentando alta de 4,44%, a máxima está em 134.391 pontos. Então, se a gente pegar aqui a máxima do dia de hoje, a máxima do mês, na realidade, ou do dia de hoje, 133.777, Ibov precisa subir pouco aqui, pode até acontecer nessa semana, subir menos de 1%, já vai romper a máxima histórica aqui, o Ibov. Mas enfim, subiu aí 1%, teremos nova máxima histórica aí no Ibovespa, que é a expectativa que já tinha sido gerada aqui no fechamento do mês passado, enfim, que trouxe até um sinal muito bom de alta na semana passada, trazendo oportunidades boas de compra, e vem confirmando isso aqui. Então, ou seja, o momento aqui atual, por mais que tem gente querendo, ou já tem gente querendo, buscando venda, risco maior para as posições de venda nesse momento. Enfim, correções no Ibov, mesmo que não rompa a máxima histórica nesse momento, gerou correção aqui, seja no final dessa semana ou para a próxima semana. O foco vai ser olhar um pouco mais para buscar operações de compra acima da região aí dos 130 a 129 mil pontos. Seguindo para a gente falar aqui do mini índice e olhando já para o próximo pregão, dá para perceber um movimento muito longo de subida, candles ascendentes, e aqui entra de novo uma questão que acontece muito no mercado, principalmente para os day traders. Que acontece as pessoas olha que o mercado está esticado e vai tentando vender, aí não cai e vende mais, aí vai aumentando às vezes o preço médio, e é a hora que se arrebenta operando contra a tendência, ou seja, nossa, esticou demais, não vai subir mais, e continua, aí você vende e não dá certo, e você vende e não dá certo. E aí, já aconteceu isso contigo? Enfim, aí na hora que o mercado resolve corrigir, ele já ou te tirou, ou você não aguentou, enfim, o prejuízo que estava sendo grande, e ele opta por corrigir. Mas enfim, de maneira geral, o que a gente tem aqui, já olhando para o próximo pregão, é um sinal de baixa e a confirmação do sinal de baixa, ou seja, abriu um movimento de queda. Como já tivemos vários testes da média móvel exponencial aqui de 10 períodos,
Então fica uma expectativa que se abrir caindo, perdendo a mínima desta última hora de pregão, o foco seria mais trabalhar na venda através de topo descendente no gráfico de 10, ou seja, vem aqui, tenta subir, abriu caindo, tentou subir, gerou topo descendente, foco em venda. Então dá para tentar pegar uma venda ali de uma possível onda 3 no gráfico de 10 minutos ou no gráfico também de 5 minutos, principalmente se abrir caindo, perdendo a mínima desta última hora de pregão, que ainda pode mudar um pouco mais aqui no decorrer dela. É isso. Vai ter suporte aqui de imediato nessa região, perto dos 135, 150, mas de maneira geral, olhando para o gráfico 60 minutos e pegando o último movimento de subida, onde é que a gente vai ter suporte mais relevante aqui? Vai ser na faixa dos 134,665, 134,350. Considerando que o mercado já fez um longo movimento de subida, se aproximou de uma região importante de resistência, que é basicamente a máxima histórica, olhando um pouco mais para o Ibovespa, e aí a gente tem a possibilidade aqui de olhar para essa questão aqui de ter uma correção um pouquinho maior, e aí podendo favorecer a operação de venda, mas eu optaria um pouquinho mais por topo descendente para as operações de venda, seja um gráfico de 10 ou de 5 minutos. E para compra, se acontecer, no decorrer do próximo pregão, algum sinal de fundo ali em cima dessa média móvel e depois disso passar a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficaria interessante. Ou seja, sinal de alta no gráfico de 30, 60 minutos apoia um pouco mais a operação de compra. E se abrir subindo aqui, eu ficaria um pouco com receio de fazer essa entrada, tá? De compra. Ou seja, abre subindo, gerando sinal de fundo ali no G60 só com 2 candles de correção, eu aguardaria algo no sentido aqui de ter, como eu já até mencionei, de ter um fundo ascendente para arriscar alguma compra. Tá? E sem exagerar muito para cima devido a já ter tido um movimento mais longo para cima. O ideal seria ter uma correção um pouquinho maior para buscar essas operações de compra, mais focando também em fundo ascendente. No dólar, a gente teve que está tendo aqui um pregão de recuperação. Se eu pegar aqui, tirar a questão do ajuste, o dólar, e lembrando que o mini índice também no pregão de hoje a gente teve ali já um novo contrato, né, trabalhando em cima do novo contrato, o INV24, tá? Então um novo contrato aí. Aqui no dólar nós temos um movimento de baixa com máximas descendentes, sem sinal de alta ainda. O primeiro sinal de alta seria quebrar a sequência de máximas descendentes. Não chegou a bater exatamente na região de suporte dos 424 a 378, mas é uma região que ele ainda pode vir a testar. No gráfico 60 minutos, temos ainda topos descendentes. Se eu olhar para os topos descendentes, esse aqui seria um pouquinho mais relevante, esse aqui menos, diria que menos, apesar de ter respeitado a linha média de caída, mas já gerou um sinalzinho de alta batendo aqui nessa zona de resistência. Abriu caindo, dá para olhar um pouquinho mais para venda, desde que gere venda aí de topo descendente, preferencialmente abaixo da região de 479 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, abra caindo aqui, ó, e passa a proporcionar sinal de baixa abaixo dessa região aqui, seria tentar algo para baixo, mas se abrir subindo, rompendo aqui, seja uma linha de tendência de baixa aqui, ó, mais curta, ou mesmo rompendo esses dois topos, que seria mais interessante, e aí passou a proporcionar sinalizações de alta, como fundo ascendente ou até mesmo o pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, abriria espaço para buscar compra. Ainda mais se abrir subindo, já superando a máxima do pregão de hoje, e na sequência proporcionar sinalizações de alta acima de níveis aqui de topos anteriores, um gráfico de 10 ou 5 minutos. Alternativa mais de compra aí no mini dólar. Lembrando, enquanto estiver proporcionando sinal de baixa abaixo do patamar que eu mencionei, dá para focar, ou seja, dos 479, dá para focar um pouquinho mais na ponta vendedora. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje subiu aqui 1,75%. Com isso, ela quebrou a tendência dela de baixa, a estrutura de baixa do gráfico diário dela. Beleza, então ela está dentro de um viés de alta, com a expectativa de poder voltar aqui nesse ponto. Isso de imediato me leva para compra? Não necessariamente. Pelo gráfico diário não seria a minha leitura, ou seja, de entrada. Pelo gráfico 105 minutos, como eu mencionei, já era de buscar algo no sentido de fundo ascendente. Gerou fundo ascendente, confirmou isso aqui no pregão de hoje e está dentro do movimento de subida. Qual seria a alternativa de entrada? Ou aguardar uma nova correção com fundo ascendente aqui ou no gráfico 60 minutos para tentar pegar algo para cima. Até olhando para buscar, por exemplo, a operação de day trade, ela está na resistência. Parou ali na resistência, se abrir caindo aqui, dá para olhar um pouquinho mais para venda abaixo dos 37,55, topo descendente no gráfico de 10 ou de 15 minutos. Você vem para baixo dos 37,75 e até perdendo essa mínima desse fundo para depois gerar um sinal de baixa no intraday, pensando em operação de day trade. Mas, de maneira geral,
cenário apoiando um pouquinho mais operações de compra. Logo, se ela der uma enrolada no próximo pregão aqui e gerar algum sinal de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, dá uma enrolada aqui, vem até aqui um pouquinho mais para baixo e gera algum sinal mais forte de alta com nova máxima na sequência, olharia um pouquinho mais para compra aí de day trade em cima de PTR4, ou seja, na expectativa de continuidade desse movimento de subida para essa região dos R$ 39,00. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,92%, deixou um candle ali de possível reversão em cima de uma região de suporte. Vou colocar no gráfico semanal aqui, ó, para ficar mais claro essa região de suporte, que na realidade é uma região que vai dos 55,25 até um patamar de R$ 53,00, arredondando. Por isso que eu menciono até falando sobre uma região dos R$ 54,00, que é isso, tudo isso aqui, ó, a região desses fundos anteriores até essa mínima aqui. Então é uma região dos R$ 54,00, mas que começa no 55,25, a mínima do pregão de hoje ficou em 55,48, muito próximo, não tem que bater exatamente. Superação da máxima do pregão de hoje cria uma expectativa de recuperação do papel. Mas ainda assim, para mudar a tendência, tem que superar os R$ 60,00. Desafios principais, média, é um primeiro, mas principalmente a região dos 57,30 até os 57,63, primeira faixa de resistência e desafio para esse papel. Segunda faixa mais relevante, 58,40, e a terceira aqui mais próximo de R$ 60,00. Então, enquanto estiver dentro da tendência de baixa, risco maior para compra e tende a trazer mais alternativa de venda após alguma correção dessa queda, testando ali a média e gerando sinal de baixa. Então, isso seria a alternativa no papel. Quem for arriscar a compra contra a tendência aqui, porque está batendo na região importante de suporte do gráfico semanal, eu deixaria o stop abaixo dessa mínima aqui. Saiba que é uma operação contra a tendência e tem um risco maior. Seguindo para a gente falar aqui das ações, aqui outras ações, YouTube 4, mais um pregão muito forte para cima, 2,47% de alta, lembrando, máxima histórica no papel, está muito forte para cima, é um ativo que inclusive está dentro aí da nossa carteira multi-estratégia, está dentro nessa semana da carteira exponencial, né, está subindo 5,53%, a ação no pregão de hoje, ela bateu no objetivo de compra que o Kaique fez aqui no papel, que gerou um ganho de 4,35% na operação, e isso representou um ganho menor para o capital total, porque ele terminou, como já estava a carteira com 92% cheia, né, vamos dizer assim, só tinha um espaço de mais 8%, ele não entrou com capital que conseguiria colocar mais capital em cima desse ativo. Então, terminou gerando ali 0,35% de acréscimo para o capital total destinado às operações de swing trade, seguindo o nosso critério lá de peso em cima das operações de acordo com a volatilidade de cada ativo. Mas enfim, a operação que tecnicamente foi muito bem, andou muito bem aqui, e a gente segue no papel de outras formas, né? Olhando ali um position trade em cima da carteira exponencial e olhando para um prazo mais longo em cima da carteira multi-estratégia. Seguindo aqui para falar de VIVT3 e as demais posições, todas as posições que eu vou comentar aqui, elas já estão com stop de proteção de lucro. Então, ou seja, não sai mais perdendo dessas operações. Teve operações que já estão se aproximando bem do objetivo. VIVT3 fechou o pregão de hoje com alta de 1,18%. Então, a ação próxima também de atingir o seu objetivo. Raio 3 um pouquinho mais distante de atingir o objetivo, que foi alterado para uma relação de retorno de 1 para 3, mas no pregão de hoje gerou um sinal de fundo ascendente. Então, traz até a alternativa de trazer um stop até mais curto para cá, para baixo dessa mínima. Se o Kaique fizer essa alteração, você vai receber aí no seu celular, através do aplicativo DV Invest, caso você esteja usando aí para receber todas as nossas recomendações, não só de swing trade, mas também as recomendações que vêm em cima das carteiras recomendadas. A SBFG3 fechou ali leve queda, menos 0,12%. Essa aqui, que bateu ali nos 16,84, ela tem ali também, está um pouco mais para cima o objetivo dessa operação, também não sai mais perdendo, e não tem uma nova mudança. Local Web ficou também próxima do objetivo no pregão de hoje, mas perdeu um pouquinho de força, ainda assim fechou com alta de 0,42%, ainda seguimos num papel também, qualquer mudança nova de stop, que não sai mais perdendo, você recebe aí no aplicativo do DV Invest. E Rapt 4, que seria interessante para a operação que não tem ainda mudança de stop nem objetivo, seria acontecer algo assim, ó, um fundo ascendente. Até para quem está de fora, uma primeira alternativa, comprando a superação da máxima da terça-feira, ou mesmo no pivô de alto, seria ainda mais interessante para tentar uma compra de swing trade em cima de Rapt 4. O stop ficaria aqui para baixo, aqui desse patamar, preferencialmente, ou usando até a própria volatilidade no ativo.
Depois disso, destaque do dia em relação ao índice Bovespa, quem mais subiu aqui, pelo menos até o momento que eu peguei, que estava no leilão de fechamento, CEMIG 4, alta de 7,84%. Chegou energia aqui na CEMIG, pulou tudo aqui, ó, gap de alta muito forte, a ação subindo na semana 10,22%, no mensal, que está na sua máxima histórica, alta de também 10,22%, então é uma alta realmente expressiva para esse papel. No gráfico, então, diário dessa ação, entro comprando aqui, Dalton, nesse ponto não entraria, porque ficou um stop muito longo. Então, eu teria que aguardar ou descer o prazo operacional num gráfico de 105 minutos para aguardar um fundo ascendente no 105 ou mesmo no gráfico diário, alguma correção desse movimento de subida. Qualquer que seja a entrada aqui nesse nível, muito afastado da média, pouco capital, que o stop fica mal posicionado, fica grande e mal posicionado, na minha opinião, sem uma proteção, vamos dizer assim, de um nível de suporte por um topo anterior ou por um gap de alta, seriam alguns os primeiros níveis de suporte que essa ação teria aí na sua atual tendência de alta de curto, médio e longo prazo. A ação que caiu muito no pregão de hoje, Rente 3, o Kaique inclusive fez aqui uma análise especial desse papel, né, que caiu bastante. Eu tinha até colocado aqui o Fibonacci em cima dessa ação, se eu não me engano, não sei se eu falei no pregão de ontem ou foi além nos meus stories, ela gerou um sinal de baixa, que gerou um sinal de possível saída para quem estava comprado, eu mencionei, e se fosse buscar uma possibilidade de compra, olhar justamente para as correções, em termos de buscar aqui uma entrada, se proporcionasse o quê? Retorna ali para cima de nível de suporte, testa aqui uma região ali de 38,2% junto com 50%, até um pouco mais abaixo, e gera sinal de alta. Não fez isso, abriu com gap de baixo, então já tinha dado um sinal de saída aqui nesse pregão, perdendo as mínimas dos 3 últimos pregões, e para quem saiu, saiu, para quem ficou, optou, teria que sair aqui na perda da mínima desse fundo anterior. Então, sinal muito ruim, porque essa ação muda a sua tendência, ela quebra a sua tendência de alta, a sua estrutura de alta, ela gera um sinal muito forte para baixo no gráfico semanal e ela vai estar alinhada mais para baixo, lembrando que eu já abordei esse ativo aqui em uma análise onde falei quais os papéis que eu evitaria estar comprado para um prazo maior. A Rente 3 era um desses ativos que me preocupa um pouco esse mensal aqui dela, dentro de um contexto mais de baixa. Então, para curto prazo, até dava para buscar alguma coisa se continuasse gerando sinal de alta, mas com essa sinalização aqui, não vejo alternativa de compra para esse papel. A BPAC, no pregão de hoje, pegando aqui já os pedidos, deixa eu só ver que está com ajuste ou sem ajuste, está sem ajuste, pronto. BPAC está dentro do movimento de alta no gráfico mensal, beleza, apoiando operações de compra no prazo menor. Semanal, que estava fraco para subir, gerou aqui uma reversão de um topo, então trouxe uma expectativa mais positiva de entrada, só que essa entrada ficou em cima da zona de resistência, falando já de swing trade. Ficou em cima da zona de resistência. Aí, olhando para o gráfico diário, o que é que ela fez no pregão de hoje? Uma queda aí de 0,72%, perdendo essa mínima. Beleza, assim como eu mencionei para a Rente 3, lógico é que o cenário gráfico da BPAC 11 é muito melhor do que da Rente 3 falando de gráfico mensal. Esse papel eu ficaria atento justamente nos próximos níveis de suporte, seja na média, seja nos 38,2%, até aqui nesse patamar, para quê? Para olhar para a compra. Quem estava comprado, aqui seria um dos sinais de saída. Pode ser que ela venha aqui, você saiu da posição e ela venha aqui para cima. Ou seja, ou você, tá vendo? Eu saí dessa posição e o ativo foi lá para cima. Só que aí você pensa na Rente 3, você saiu da posição e o ativo um gapzão de baixo. E aí? Você não vai controlar o que vai acontecer com o preço no dia seguinte, ou enfim, o que vai acontecer com o preço nos pregões seguintes. Você vai controlar a sua decisão de gestão de risco para suas operações. Então, nesse caso aqui, tem um dos sinais aí de possível saída ou nessa perda de mínimo, mas aqui já ficaria mais próximo do suporte. De maneira geral, é um papel que está dentro da tendência de alta de curto prazo, na minha avaliação, e que me leva a buscar compra, principalmente após alguma ou lateralização do preço ou queda do preço, para entrar comprando essa ação na sequência. Outro ativo para a gente falar aqui, BIF 3, mais uma solicitação aqui de vocês na última análise de fechamento do pregão. A BIF está dentro de uma tendência de alta, fazendo aqui um processo de correção. Se essa correção for um pouquinho maior aqui, me interesso mais para buscar a compra. Dalton, isso começar a subir a partir desse momento. Entrar comprando a superação da máxima desse candle aqui, só se for com um pouco capital, porque o stop vai ficar aqui, por exemplo, abaixo dessa mínima, não vai ter um nível de suporte tão interessante para ser proteger, mas é uma alternativa de arriscar uma compra aqui com stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Eu prefiro aguardar
alguma correção um pouquinho maior no gráfico diário para buscar uma compra nesse papel a favor da atual tendência de alta de curto prazo. Raia Drogasil também está dentro da tendência de alta de curto prazo, ela vem com seus zigue-zagues ascendentes, fez uma correção aqui que testou a média e está dentro desse movimento de subida. Para quem está comprado, dá para trabalhar com stop ou abaixo dessa mínima ou abaixo da mínima desse grande candle de alta aqui do pregão de ontem, lá abaixo dos 28,88 ou abaixo dos 28,43. Para quem está de fora e quer fazer uma compra, só se for com menos capital. Por quê? Porque ela está dentro de uma zona de resistência que já gerou várias semanas aqui para cima, então corre o risco dela poder dar uma travada nesse patamar. Mas como ela fez um grande candle de alta, revertendo um candle de baixo, e fez um candle de definição, fica com a expectativa do próximo pregão ser um candle de alta. Então, por isso, se você arriscar, um pouco menos de capital por conta da região, mas por que então arriscar aqui? Por conta dessa expectativa de poder continuar a sua tendência aí de alta nesse momento. Se ela conseguir fechar acima dessa máxima aqui, que foi de R$ 30,07, aí a gente já vai olhar para isso aqui como um patamar que não deveria ser mais vencido, ou seja, não deveria voltar mais para baixo para não mudar a sua tendência de alta. Por enquanto, mesmo que ela retorne aqui, ainda manteria, na minha opinião, a tendência dela de alta, e eu ficaria de olho em compra se ela também voltasse, testasse essa região aqui de novo e gerasse um novo sinal de alta. A VEG3 continua dentro do seu processo de alta aí em todos os prazos operacionais, alinhado para cima em todas as tendências, gráfico semanal dentro de um movimento longo aí de subida, gráfico diário, esse ativo até faz parte da carteira DV Perspectiva, carteira de ações, gráfico diário está dentro do movimento de subida, que ainda está respeitando esse topo anterior, entrar comprando muito próximo do topo, com um stop mal posicionado, prefiro não entrar, mesmo que ela consiga romper aí para cima, falando de operação de swing trade. Para eu gerar alguma compra nessa ação, ela teria que retornar ali, testar uma região em torno de R$ 50, ou mesmo mais aqui abaixo, perto dessa região de fundo anterior, para abrir alguma, me posicionar, vamos dizer assim, estudar melhor qual seria a alternativa de entrada nesse papel, se o risco que eu tomaria aqui valeria a pena no sentido de ter uma expectativa maior de subida dessa ação. Então, por enquanto, sem entrada, falando de swing trade agora, do jeito que está aqui o gráfico, apesar de todo o contexto favorável nessa ação. Apenas seguimos posicionado ali dentro da carteira de ações que tem revisão mensal, que é a DV Perspectiva. Depois da VEG, a gente tem aqui a Braskem, BRKM5, que é um ativo que está dentro de uma tendência de baixa. Fez aqui pequenas tentativas de subida, não foi para cima, bate ali na zona de resistência e gera um sinal de baixa, está dentro do movimento de baixa mais fraquinho, mas está dentro do movimento de baixa. Então é uma das alternativas. Se você abrir uma venda por aqui, eu deixaria um stop aqui acima dessa máxima desse candle ou desse aqui, tentando pegar a continuidade do cenário mais baixista desse papel. Não vejo, por enquanto, uma alternativa de compra. Se fosse arriscar uma compra, eu olharia para sinais de alta acima dessa região aqui, ó, fundo ascendente preferencialmente, para cima de um patamar pelo menos dos R$ 17,50. Dalton, será que não caberia uma compra de fundo ascendente? É outra alternativa, mas comprar fundo ascendente abaixo de um teto aqui, eu não curto muito não. E pegando aqui um pedido que foi de um inscrito, todos os pedidos que eu falei anteriormente, só de quem é membro aqui dentro do canal. E olha que eu tive que pegar só um dos pedidos, porque teve alguns membros que pediram mais de uma ação. Olhando aqui para XPBR31, teve um pedido aqui de um inscrito aqui no canal sobre esse ativo, teve o resultado que foi divulgado ontem da XP, que veio muito bom, e o mercado hoje trouxe uma alta de 7,26%, que já meio que denunciou no pregão de ontem, no FT lá nos Estados Unidos, estava com a alta de em torno de 7%. E aqui a ação pulou, deu um gap aqui em cima da zona de resistência, ela mudou então sua tendência. Se a gente olhar com carinho aqui, ó, ela tinha um movimento mais lateral no formato de um retângulo, e ela pulou esse retângulo. Entrar comprando aqui, pouco capital, porque ela saiu desse ponto e ela veio até aqui. O que eu aguardaria? Algum retorno do preço e sinais de alta acima desse patamar, seja que lateralizando pivô de alta ou fundo ascendente, é o que me levaria a abrir uma compra pensando em swing trade nessa ação. Então, o primeiro foco, olhando aqui para um prazo maior, que está proporcionando esse fundo na região ali de fundo anterior, o primeiro foco seria um pouco mais para swing trade. Entrar comprando aqui com menos capital, focando no prazo maior, você joga o stop aqui e, logicamente, você tenta pelo menos duas vezes isso aqui, 2 vezes o tamanho desse risco aqui que eu vou colocar em vermelho, para você tentar pegar um movimento mais longo de alta aqui
em XP, tentando pegar algo aqui maior aqui para cima. Ela vai ter que romper esses dois topos anteriores, tá? Por isso que menos capital, operação com risco um pouquinho maior, mas tem um sinal que apoia tentar pegar algo de médio prazo aí na sessão. Quando eu falo médio prazo, é de tentar pegar algo que dure no mínimo 3 meses e, logicamente, tentando focar num prazo até maior, ali na faixa de uns 10 meses aí posicionado em cima desse ativo. Tá? E aí, num gráfico de diário, swing trade, após o que eu já comentei aqui, as possibilidades de entrada em XP, BR 31, que, por enquanto, dando indício de retomada aí da sua tendência de alta de curto prazo. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento. Desejo a você aí um bom descanso, um ótimo pregão nesta quinta-feira. Deixe seu like, seu joinha nessa análise de fechamento, compartilhe. Agradeço demais. Um grande abraço e até a próxima.